Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Tá chegando, hein? Teremos clássico aí no domingo, Vasco e Flamengo. A torcida do Vasco bastante confiante, né? Para esse duelo aí contra o nosso maior rival. E nesse vídeo aqui vamos falar de um chapéu, né, que o Vasco deu aí no Flamengo. O Vasco e o Flamengo estavam disputando a contratação de um destaque do campeonato estadual e o Vasco levou a melhor. Você vai entender aqui nesse vídeo essa situação. Vamos falar sobre Andrei, que foi convocado para a seleção brasileira. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente falar. A possível escalação do Vasco, a provável escalação do Flamengo também. Enfim, conto com você agora, deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito. Estamos buscando aí os 190 mil inscritos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Primeiro, eu me justifico pelo atraso, né? O vídeo de hoje à noite está saindo um pouquinho atrasado porque eu estava no canal do Edmundo, o canal Mundo Ed, participando da live dele, falando, né, de Vasco e Flamengo. Por isso, me atrasei aqui para gravar, né, o segundo conteúdo de hoje. Inclusive, se você ainda não é inscrito lá no canal Mundo Ed, cara, é muito bacana, nosso ídolo Edmundo falando ali sobre o Vasco, dando as suas opiniões. Tem o Gui também, que é um baita de um apresentador. Então você pode se inscrever no link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Dá uma moral aí pro Edmundo, que é um dos maiores ídolos da nossa história. E a gente começa aqui falando de Andrei Santos, né? Convocado para a seleção brasileira. O treinador Ramon Menezes convocou a seleção brasileira hoje para esse início de novo ciclo, né? O Ramon vai ser o treinador interino da seleção até a CBF anunciar o treinador que vai comandar, né? Estão se falando aí Ancelotti, etc e tal. A gente vai acompanhando. Mas nessa primeira convocação tivemos Andrei Santos convocado, né? Jogador que foi destaque aí na seleção brasileira sub-20, foi convocado para esses amistosos aí da seleção brasileira. É a primeira convocação do Andrei Santos para a seleção principal e o Vasco volta a ter um jogador convocado 10 anos depois, né? Porque o último havia sido o Dedé, convocado em 2013. Nesse período tivemos o Luan convocado para um amistoso contra a Colômbia, mas naquela ocasião a convocação eram só com jogadores que atuavam no futebol brasileiro, né? Quem estava na Europa não foi convocado, então é um nível de exigência um pouquinho menor. Então a convocação englobando tudo, né? Jogadores aqui do Brasil e jogadores fora do futebol brasileiro, o Vasco não tinha convocado desde o Dedé. Então, todo sucesso aí para o Andrei Santos na seleção brasileira, ele que vai ficar no Vasco aí até o meio do ano, né? E o Vasco tem que aproveitar esse jogador aí até o meio da temporada, inclusive já deve ser titular amanhã contra o Flamengo e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Além do Andrei Santos, o Vasco também teve o Puma Rodrigues, né? O Pumita, convocado para a seleção do Uruguai, que vai disputar 2 amistosos, um contra a seleção do Japão e outro contra a seleção da Coreia do Sul. Então, o Vasco aí com Puma Rodrigues e Andrei Santos convocado para amistosos das suas seleções. Bom, e agora vamos falar aqui sobre contratação. O Vasco fechou com um destaque do campeonato estadual. Estou falando do atacante Léo Bala, atacante que se destacou pelo Nova Iguaçu nesse campeonato carioca. A informação do Vene Casagrande é a seguinte: que o Vasco venceu a concorrência do Flamengo e contratou o Léo Bala junto ao Nova Iguaçu por empréstimo de 18 meses. No acerto, há 2 opções de compra, uma de 60% e a outra de 70%, com valores diferentes. O jogador, mesmo com 17 anos, é destaque do time profissional do Nova Iguaçu. O Flamengo queria o jogador para reforçar a equipe sub-20, mas no entendimento do Nova Iguaçu, o projeto apresentado pelo Vasco foi melhor para o clube e também para o atleta. Por isso, o Léo Bala aceitou a proposta do Vasco da Gama. É um atacante de 17 anos de idade que inicialmente chega para o sub-20 do Vasco da Gama, né? Ele iria se apresentar no início de abril, mas o Vasco solicitou que ele se apresentasse antes
Então, na próxima semana, o Léo Bala já deve ser integrado aí ao elenco sub-20 do Vasco da Gama. O Flamengo também tinha o interesse nesse jogador, mas o Vasco venceu aí a concorrência do rubro-negro e fechou com o Léo Bala. Em 2022, ele foi artilheiro do Campeonato Carioca Sub-17 com 8 gols marcados. E na Copinha desse ano, ele anotou 3 gols em 4 jogos disputados pelo Nova Iguaçu. Na equipe profissional, ele disputou 8 partidas e deu 1 assistência. Léo Bala, destaque do estadual aí pela equipe do Nova Iguaçu, será reforço do Vasco, inicialmente para o Sub-20. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado da Perimet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você utilizando o nosso código MDG, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, o link está aqui no comentário fixado, o código também está lá. É só utilizar que você ganha 100% de bônus. E bom, nesse final de semana temos aí alguns jogos do Paulistão, onde a Perimet é patrocinadora oficial do campeonato. Por exemplo, tem Corinthians e Santo André. A probabilidade está aparecendo aí na sua tela e você pode fazer aquela fezinha na Perimet, beleza? Código MDG e o link no comentário fixado. Bom, e falando aí de Vasco e Flamengo, a gente já entra no clima aqui de clássico dos milhões, né? Jogo que vai acontecer aí no domingo e um jogo de muita importância, né? Que envolve também muita ansiedade aí de todos os lados. A torcida do Vasco com bastante expectativa para esse jogo, porque tá com o Flamengo entalado aqui e quer, né, ganhar do Flamengo no domingo. O Flamengo que pode ter aí 2 desfalques importantes para a partida de domingo. Um deles, o atacante Pedro. Muito dificilmente o Pedro vai poder jogar no domingo contra o Vasco da Gama. Informação aqui do Vene Casagrande, que disse o seguinte, que o Pedro é dúvida no time do Flamengo para pegar o Vasco no domingo. O atacante não treina com o grupo há 2 dias. E na vaga do camisa 9, o Vitor Pereira colocou mais um volante no time, que foi o Gerson. O Flamengo tem mais um dia aí para finalizar a preparação para esse duelo contra o Vasco da Gama. Além do Pedro, o Matheus Gonçalves também é dúvida no Flamengo para esse clássico contra o Vasco da Gama. O jovem que vem se destacando aí no Flamengo sentiu um incômodo na atividade de ontem e não tem presença garantida para o jogo de domingo. O caso de Matheus Gonçalves é bem menos preocupante que a situação de Pedro. A comissão técnica do Flamengo acredita que o jovem vai ficar à disposição. Porém, a situação do Pedro é bem difícil. O jogador já jogou na terça-feira contra o Independente Del Valle no sacrifício e não deve ir para o jogo contra o Vasco da Gama. Então, o Flamengo aí com um desfalque importantíssimo, né, do atacante Pedro. Bom, e agora a gente fala aqui da provável escalação do Vasco, né? O Vasco que deve ter Andrei Santos no time titular, ele que já está regularizado, já está convocado aí para a seleção brasileira e deve começar essa partida jogando. Afinal de contas, o Vasco vai ter o André por pouco tempo, então tem que aproveitar o jogador nesse pouco tempo aí que ele estará à disposição. No último treinamento do Vasco, o Maurício Barbieri escalou o time titular da seguinte forma: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Andrei e Jair, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Então, o Vasco deve ir com 3 volantes, né, contra o Flamengo: Rodrigo, Andrei e Jair, o Alex Teixeira ali mais na frente se movimentando, né, como um camisa 10, e na frente Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Vasco titular no domingo, mas a gente vai durante o sábado também atualizando aqui todas as informações. Quero a sua opinião, hein? Tá confiante para o jogo de domingo? Deixa aqui nos comentários, eu já adianto que estou sim confiante. Bom, para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar de Thiago Rodrigues. O Vitória anunciou oficialmente a contratação de Thiago Rodrigues. O goleiro é o novo contratado do rubro-negro baiano para a sequência da temporada. Ele chega aí ao Vitória depois de ter sido liberado, né, pelo Vasco da Gama, assinou a sua rescisão e agora vai disputar a Série B pelo Vitória. Boa sorte aí para o Thiago Rodrigues. Eu vou ficando por aqui e se você gostou do vídeo, deixa o seu like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!